Ok? Então, para que possamos nos harmonizar, nós convidamos a Adriana para poder proferir a leitura do exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida. O exórdio de hoje é o capítulo 22 do livro. O título é Que Buscai? E, antes disso, a mensagem proposta, trazida pela Adriana, da nossa agenda, a mensagem da data de 15 de maio, que foi extraída do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel, no capítulo 40 desse livro. Então, a mensagem é: a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como operário de si mesmo. Então, Adriana pode fazer a leitura do exórdio. Boa noite a todos. Página 59. Traz o seguinte epígrafe. Capítulo 22, que buscais. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Amado Mestre, mais uma vez te agradecemos pela grande oportunidade de termos acesso aos teus ensinamentos, Mestre. Que saibamos buscar, através desse estudo semanal, a luz para o nosso espírito e a certeza de que encontraremos uma resposta para todos os nossos questionamentos. Que saibamos procurar essa verdade, que saibamos pedir sempre através de oração. Aquela oração de coração contrito, a oração que sabemos que deve ser através daquilo que realmente necessitamos. Que saibamos em todos os momentos de nossa vida não pedir que a dor seja anulada, mas que tenhamos a força necessária para superá-la. E em cada momento de nosso encontro, através do estudo de tuas palavras, que saibamos encontrar todas as respostas e saiamos daqui preparados para continuarmos a nossa vida terrena, seguindo todas as tuas orientações, para que possamos crescer espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, vamos retomar o nosso estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 6, hoje que é o quarto encontro do capítulo 6, né? Então, lembro a todos que o estudo é um estudo participativo, tá? É necessária a participação de todos, a espiritualidade que participa do nosso estudo está ao lado de cada um e colocando questões para serem trazidas para nós. Então, por favor, não fiquem tímidos, podem abrir o áudio, conversar, comentar, colocar as dúvidas, tá? Dar as boas-vindas de retorno para a Kedma que estava meio afastada, né, Kedma? Então, seja bem-vinda novamente. Pode falar. Obrigada, viu, pela receptividade. Estava só resolvendo umas questões pessoais, mas já estou de volta e com certeza participando desse encontro maravilhoso que eu senti muita falta. Tá? Muito obrigado, Kedma, pela participação, viu? Liana, pode falar. Eu havia sentido a falta de Kedma, né, nos últimos encontros, até porque ela sempre participa, sempre traz ótimas contribuições. É bom ter você de volta, tá, Kedma? Muito obrigada, eu senti muita saudade de vocês, mas eu sabia que eu ia retornar, era só uma questão de tempo, viu? Isso, eu estava falando com a Kedma, mandava puxão de orelha na orelha dela, né, Kedma? Não, vou voltar sim. Não, eu ia voltar, é porque acontecem umas vicissitudes em nossa vida, né? E aí a Isso. gente tem que resolver, mas eu já estou de volta e pretendo não me afastar mais, Bom que viu? você voltou, viu? Um abraço em todos, viu? Joia, muito bom. E a todos também que frequentam o nosso estudo, né, que consigam ter a assiduidade, né, de frequentar todas as quartas-feiras, para que nós possamos seguir a máxima de Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos diz lá na introdução, né, a seriedade do estudo é em função da continuidade em que se lhe dá, né? Então, que nós possamos, nessa continuidade, que é essa frequência das quartas-feiras. E a espiritualidade conta com isso. Então, vamos lá, Por vamos incrível que retomar. pareça, né? Eu parei de ler no capítulo 6. Pois é, Olha só, viu? Eu estava lendo o isso. livro e quando você falou, né, assim, vamos começar no capítulo 6, a oração. Quando eu abri meu livro, foi onde eu parei. Isso, muito bom. Excelente. Então, nós estamos no capítulo 6, né? Estamos aqui no quarto encontro do capítulo 6. Né? Na minha marcação aqui, a página 69 seria o último parágrafo da parte 69, quando começa, não tenha dúvida. Né? Seria que o item 6.7, o último parágrafo do item. Todo mundo achou aí? Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, continua a conversa entre André Luiz e Alexandre, né? Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Então, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Então, a gente comentou isso daí, né? A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. A prece é vibração, é energia, é poder. Né? Então, a prece é vibração, é energia e é poder. Então, aqui a gente para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a prece, né? Quando Alexandre nos diz que a prece ela é vibração, ela é energia e é poder. Então, para que a gente possa embasar o nosso comentário,
eu trago aqui uma leitura do livro Palavras de Coragem. Esse livro Palavras de Coragem são de autores diversos, são vários autores que assinam os capítulos desse livro. O capítulo 13 é assinado por Emmanuel e chama Alavancas de Luz. Nesse capítulo, Emmanuel nos traz que a oração, além de clarear-nos por dentro, granjeia em nosso favor o amparo divino sobre nossas fraquezas e o trabalho, além de burilar-nos as faculdades, atrai em nosso benefício o concurso do próximo capaz de atenuar-nos as imperfeições. Então, Emmanuel começa a dizer para a gente, sempre, né, a associação entre oração e trabalho. Então, eu sempre lembro o Livro dos Espíritos, a terceira parte do livro, são as leis morais, as 10 leis morais, né, que enquadram a lei divina. E as, a primeira lei divina é a lei da adoração, né? Que é orar, né? Adoração é elevar o pensamento a Deus. É o ato de nós orarmos, né? Ad oração. E, não por acaso, a próxima lei, a segunda lei, é a lei do trabalho. Então, oração e ação, ela é junta, não é dissociada. Por isso que a ação está dentro de or. É or e ação, né? Or é de oratório, né? E ação é o ato de nós levarmos essa intenção a cabo, a realização, né? Então, Emmanuel nos traz que a oração, além de clarear-nos por dentro, isso é interessante, porque quando a gente ora, né? A oração com clamor é aquela oração que nós colocamos de dentro para fora aquilo que nós queremos, ela vai nos clarear, porque nós colocamos tudo para fora. Então, clareia a nossa mente. Então, a oração, além de clarear-nos por dentro, né, arranca as coisas de dentro e a gente coloca para fora, ela granjeia em nosso favor, ou seja, ela fala em nosso favor o amparo divino sobre as nossas fraquezas, porque a gente se conecta com o divino, né? Se conecta, e essa conexão nos permite expor o que nós precisamos de nos melhorar. Então, a oração também, ela tem essa ação de nos possibilitar, né, iluminar o caminho para a nossa melhoria, né? Iluminar o caminho, ou seja, nos mostrar os pontos que nós devemos nos melhorarmos e como nós podemos nos melhorarmos. Então, a prece, quando o Alexandre fala que a prece é vibração, né? É isso aí. Vibração é nós colocarmos, e quando ele completa, né? A prece é vibração, é energia. Então, é interessante, né? Vibração, né? Que é vibrar a ação, né? Vibração é vibrar a ação de orar, né? E vibrar é o que que é? É movimento, né? É movimento para o alto, isso que é vibrar, né? Então, oração, nós levamos a nossa energia para o alto, para cima, né? Então, a oração, segundo Emmanuel, além de clarear-nos por dentro, ela granjeia, ela fala a favor de nós para o amparo divino das nossas fraquezas. Tá, mas e aí? E aí vem a segunda lei, que Emmanuel completa. E o trabalho, além de burilar-nos as faculdades, o que é burilar? Burilar é polir, aparar as arestas, né? Então, o trabalho faz isso e atrai em nosso benefício o concurso do próximo, né? É interessante, né? O trabalho atrai em nosso benefício o concurso do próximo. E aí a gente lembra que no livro dos Espíritos, o conceito de trabalho é tudo aquilo que nós fazemos em prol do outro. Então, quando a gente se movimenta em favor do próximo,
essa ação vem em nosso benefício, capaz de atenuarmos as imperfeições. Olha só, né? A oração nos eleva a Deus. Com o ato da oração, ele nos clareia as nossas imperfeições, nos mostra o caminho. O caminho da melhora é o que é? É a ação, é o trabalho em favor do próximo, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos atenuar as nossas imperfeições. Então, a prece é vibração, energia e poder. Olha só, né? É a vibração nos colocando para o alto, levando a nossa energia e tem o poder de nos fazer melhorar, de sermos pessoas melhores. Aí continua Emmanuel nos dizendo que em todos os desgostos e empeços da estrada, a oração e o trabalho funcionam eficientes. Mas aqui é interessante, né, que Emmanuel, ele não traz meias palavras, né? Ele diz que em todos os desgostos, empeços são os empecilhos, tropeços da estrada, né? Então, para todos os nossos desgostos e os nossos tropeços, todos, oração e trabalho funcionam eficientes, sempre funcionam eficientes. Sejam eles, esses tropeços da estrada, doenças, ou sejam as mágoas que nós guardamos, as frustrações, os contratempos, as tentações, os desastres, tudo isso, recorramos a essas chaves de socorro, com as chaves oração e trabalho. E os caminhos se nos abrirão amplos e claros, ao calor da paciência e à luz da esperança. Então, isso é muito importante, né? Porque nós temos essa tendência de sermos ansiosos, né? E queremos resultados imediatos. Não, nos entregamos à oração e ao trabalho e tenhamos paciência, à luz da esperança. Não é paciência naquela paciência de desânimo, né? Você fica paciente, mas não vou conseguir. Não, é ficar paciente à luz da esperança, sabendo que a oração é vibração, energia e poder. E aí ele continua nos dizendo: durante quaisquer dissabores e provações, empreguemos a oração com o apoio do trabalho e apliquemos o trabalho com o auxílio da oração. Através do uso correto de semelhantes indicações, seguiremos adiante de alma livre e coração renovado, entre a serenidade da consciência e a bênção de Deus. Muito lindo, né? A prece é vibração, energia e poder. Se alguém quiser. Isabel levantou a mão. Pois não? Não, só Isabel. queria fazer um registro. A minha mãe, ela sempre foi assim, tão forte na oração, que ela era devota de Santo Antônio. E eu nunca vi a minha mãe se desesperar por qualquer coisa que fosse, porque ela dizia assim, ó, Santo Antônio resolve. E lá ia fazer a prece para Santo Antônio, passava algumas horas, tudo se resolvia. Eu ficava boquiaberta. Como que pode, né, uma oração feita com a alma, né? E ela realmente, uma vez ela perdeu os óculos aqui na minha casa e ela já estava com o princípio de demência. Aí eu procurei dentro da geladeira, dentro do lixo, porque podia estar em qualquer lugar. Sim. E ela só dizia assim: minha filha, não te preocupa, Santo Antônio resolve. E passaram-se algumas horas, quando eu fui deitar, porque daí ela tinha deitado comigo para assistir televisão junto comigo na cama,
lá estava o óculos. Pois é isso daí, né? A oração, A né? oração. A oração, né? E é interessante, né, que a Isabel falou, né, exemplo de Santo Antônio, né? E aí a gente lembra o Livro dos Espíritos, na questão sobre autoconhecimento, né, onde Kardec indaga para Santo Agostinho, né, aquela famosa pergunta: o que devemos fazer para nos melhorar nessa vida, né? E aí Santo Agostinho responde, mas uma parte dessa resposta ele fala que qualquer momento de sua vida reze para o seu anjo da guarda e ele certamente, e Deus o assistirá através dele, né? Deus o assistirá através dele, né? Então, é isso daí, né? Reza para Santo Antônio, mas Deus está assistindo através da espiritualidade amiga, né? Quer seja através de Santo Antônio, quer seja através de Santo Agostinho. Pois não, Adriana? Mãozinha. Só falar que os benefícios da prece tá na FEB, é um estudo e prática da mediunidade. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Aí é assim que acontece, né? A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesmo e a quem se encontra ao seu campo de ação. Eu achei que isso aqui bem interessante, né? Que o benefício da prece não é só para a gente vira um foco. Aí eu lembrei do lótus, né? Aquele lótus lá que é se transforma no lótus, né? Então eu imaginei assim, a gente se transformando no lótus, né? Irradiando energia para quem também está ao nosso lado. Exatamente. Por isso que Alexandre, né, ele sintetiza aí falando que a prece ela é vibração, energia e Vibração. poder, né? Então, vibração e energia, né? A energia ela se espalha, né? Ela contagia, né? Eu tinha uma Interessante. colocação para fazer em relação que foi falado anteriormente, que a prece. Cadê? A prece não é movimento mecânico de lados, concordo, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É que eu discordo um pouco, no sentido que os católicos, eles fazem orações que já são copiadas, escritas, né? Mas não é de forma mecânica, não é você fazer uma salve rainha de forma mecânica. Se você coloca ali o seu coração, a sua Coração. emoção, o seu desejo, então É. ela não é mais mecânica, entendeu? Então, Sim. existe É, essa diferença. o Pai Nosso, Então, o Pai Nosso Nossa, isso, é mesma coisa, o Pai universal. Nosso não é repetição, não é aquele Isso, escrito, mas se você puxa o Pai Nosso com com coração, né, com coração ardor, deixa de ser mecânico, né? mecânico, então, porque às vezes ele pode assim ficar com a interpretação errada ou equivocada, Sim. dizendo assim que a prece que foi escrita não tem valor. Não, não é isso. Não, É da não, não. maneira que você É, lê, né? Com o mas coração. e assim, e a mesma coisa assim, por exemplo, você pode estar fazendo uma oração, né, das suas palavras, E não vem mas do o coração. pensamento longe, Isso, apenas exatamente. movimento de lábios. Uhum, Né? exatamente. E é interessante, só para complementar, antes de abrir para Malu e para Kedman, por exemplo, os irmãos que rezam o terço, né? Reza repetição, mas Isso, é uma repetição com o coração. com coração, Com o coração elevando o pensamento a Deus, o pedido. Então, isso daí é a força, né? É a vibração, é a energia. isso. Pois não, Malu? Pode abrir o microfone, tá? Você está com o microfone desligado. Abriu. Abriu. Eu tenho 3 filhos, né? E 3 netos. Então, meus filhos, eu desde pequena, mãe espírita, avó espírita, eu ensinei meus filhos a rezar, não decorado, né? Sempre assim, como é que a gente pede as coisas para o Papai do Céu? Pede com o coração, faz a prece que você tiver vontade de fazer. Ensinei isso desde pequenininhos. Eu não sei se eles sabem rezar o Pai Nosso, mas eles fazem as preces direitinho do coração deles. Pois é, rezar com o É coração, isso né? aí, o poder da prece. No livro
dos espíritos está isso, a qualidade da prece. Sim, muito bom. Pois não, Kedma? Não, eu ia falar sobre o texto, né, sobre o rosário, que os católicos gostam muito, né, de rezar o rosário, que o rosário é 5 textos, né? Um texto tem 50 Ave-Marias e o rosário tem 5 vezes isso daí, né? Então, assim, como o Marco falou, é um mantra, né? Eles estão Sim. repetindo aquilo e é muito bonito, eles têm muita oferece, né? Cada mistério que eles falam, né? Eu sei disso que a minha família toda é católica, né? E eu fui criada nisso daí. Meu pai era muito católico, a minha mãe é muito católica. Então eu sei o porquê, né? Eles oferecem um mistério para cada coisa que eles estão pensando. Todo mundo numa vibração muito bonita, muito calorosa. E eu várias vezes participei de texto, Sim. nunca me senti, né? Sei rezar o texto, sei rezar todas as rezas católicas, e muitas das vezes eu rezo uma Salve Rainha, um Crendo em Deus Pai, né? Um ato de contrição. A Eu acho oração é bonito. sempre bem-vinda, né? E isso, como Sempre. a gente também pode escutar uma música, a gente pode ler um livro, né, um livro espírita ou a Bíblia, porque Isso. às vezes você não está com cabeça para fazer uma prece, está, Uhum. né, está aperreado, está nervoso, está triste, começa a rezar, fazer a prece e a prece não vem, para, vários pensamentos intrusivos entram na sua mente, você não consegue finalizar, não sei se vocês já passaram por isso, né? Aí você Uhum. vai lá, coloca uma música, né, uma música Isso. espírita, uma música que eleva, ler uma passagem da Bíblia, que você também está rezando, né? É só isso que eu Verdade. Muito boa colocação, excelente. Então é isso daí, né? Alexandre nos dizendo aí a prece, a vibração, energia e poder, e o complemento, né, da explicação de Emmanuel que nós trouxemos aqui, né? Então, vamos continuar. Então, a prece, a vibração, a energia e poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. De inexprimível significação. Então, isso foi a frase de publicação do nosso Instagram hoje, né? Essa que nós publicamos. Então, a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Então, aqui que ora, independentemente de qual oração, se é o Pai Nosso, se é a Salve Rainha, se é o Rosário, né? Ou se é simplesmente, né, colocar a mão no peito, igual nos diz Cristo, né? Quando ele explica para o fariseu interrogando, né? Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna, né? E aí ele vai conversando e vai dar um exemplo sobre oração, que ele explica, que foram 2 homens ao templo orar, né? Um era fariseu e o outro era publicano, né? E Cristo mostra que o fariseu encheu o peito e dizendo: Pai, eu não sou como esses hipócritas, esses ladrões, esses adúlteros, né? Jejuo 2 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo que eu ganho, né? A 10ª parte do que eu ganho. E aí o publicano, quietinho no templo, lá atrás, lá tímido, ele não conseguia nem olhar para o alto. Ele só colocou a mão no peito e disse: Pai, perdoe-me porque sou pecador. E aí Cristo disse para o próprio fariseu: qual dos dois foi justificado? Então, esse termo justificado é qual dos dois fez a ação correta que vai resultar em elevação espiritual, né? Aí o próprio fariseu disse, né? O publicano. Né? Então, a força da oração vem nisso daí. Então, a criatura que ora, ela mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. E aí, nós trazemos aqui o Evangelho de Chico Xavier. O que é o Evangelho de Chico Xavier? É um livro onde traz, né,
as mensagens de Chico Xavier. E o capítulo 348 desse livro é chamado Dificuldade e Oração. E aí Chico nos diz o seguinte, né? Em qualquer dificuldade, não nos esquecemos da oração. Não nos esqueçamos da oração. Mas não é na dificuldade maior, na dificuldade menor. Em qualquer dificuldade. Então, está tendo problema, para e ora. Ora com o coração. Né? E aí, Chico nos diz, elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. No mínimo, diz Chico, a prece nos pacifica, para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Às vezes, segundo Chico, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Então, em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Então, o valor da oração, né? A inexprimível significação das forças da oração. Ok? Então, em qualquer dificuldade, elevemos o nosso pensamento ao alto, procurando sintonia com os bons espíritos. Então, vamos continuar. Semelhante estado, então, continuando aqui a leitura, semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. E é interessante, né? Que a oração, ela revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores. Então, a nossa origem divina, nos lembrando que nós somos originados pelo Criador, pelo nosso Pai excelso, né? Então, a oração nos faz essa conexão da nossa origem divina. E aí, se nós buscarmos o Livro dos Espíritos, na parte segunda, a parte segunda do Livro dos Espíritos é chamado do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. O capítulo 11 dessa segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo dos espíritos, é chamado dos três reinos, onde ele fala os reinos, né? Simplifica os três reinos ali, tá? Em animal, vegetal e mineral. Na época de Kardec, eram só esses três reinos que a ciência pregava, tá? E aí, nesse capítulo, tem um item chamado metempsicose, e na questão 613, Kardec nos traz: o homem possui sua própria alma, o espírito, que é centelha divina, que lhe confere o senso moral. Então, lembrar para a gente que o nosso espírito é a centelha divina, né? Que é a parte do Criador, né? E nós trazemos nessa centelha divina, né, o senso moral e um alcance intelectual que carecem os animais. É nele o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Então, falando aí para a gente do nosso espírito, que é a nossa centelha divina. E aí, Emmanuel completa isso num livro chamado Doutrinando a Ciência. O capítulo 15 desse livro chama A Ideia da Imortalidade. Então, Emmanuel nos traz o seguinte: na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina. Então, ou seja, desde a criação nós trazemos em nosso espírito essa ligação com o Criador. E é por isso que desde a nossa pré-história nós trazemos relatos, desde a pré-história, de ligação com o Criador, né? De cultos pré-históricos, de religiosidade, né? Então, isso que Emmanuel está trazendo, essa
essa prova dessa fagulha divina que nós trazemos em nosso espírito desde a antiguidade. E mais, que isso é que a consciência é essa centelha divina. Então, o espírito é a nossa consciência, que estereotipa em cada espírito, ou seja, a nossa consciência estereotipa em nosso espírito a grandeza e a sublimidade da sua origem. Então, na nossa consciência, que é a parte, né, o que nós trazemos em nosso espírito, a informação, a centelha divina, ela traz a grandeza de nossa origem. É a consciência, mais uma vez, a centelha de luz divina que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Então, a oração, ela revela essa origem divina e coloca-nos em contato com as forças superiores, segundo Alexandre, né? E Emmanuel nos está nos lembrando que nós utilizamos isso tudo através da nossa consciência, que traz a informação da nossa ligação com o divino. Pois não, Malu? Vamos. Oi, Marcos, sou eu. Oi, Guto. Eu tive assim, um pressentimento aqui de uma coisa que me veio à mente e eu quero comentar com vocês e pronto, posso até ser corrigido se for o caso. Um sentimento que eu tive sobre esse assunto. A gente está acostumado a ter noção daquilo que alcança a nossa mão, a nossa vista, os nossos ouvidos, as coisas que são mais palpáveis perto de nós. E eu tenho o sentimento que a oração, o poder dela é tão grande, que eu acho que ela navega no fluido cósmico universal. Certamente. Ela atinge o universo, né? Então, o poder dela, a gente não vê isso, mas o poder dela é infinito. E a força que ela tem é a força do sentimento que você faz aquela oração. Tá? A maneira que você bota teu sentimento, que você bota o teu coração na oração, tá? É o que vai levar ela o mais distante possível. É assim que eu sinto a oração. Verdade, Guto. É muito bem colocado isso daí, né? Então, o Guto trouxe aqui o fluido cósmico universal, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas o fluido cósmico universal é tudo que nós estamos imersos e que nos conecta com Deus, né? Então, o fluido cósmico universal é a respiração divina no ato da criação, envolvendo tudo. Então, quando nós oramos, nós nos mergulhamos mais ainda nesse fluido cósmico universal, né? Estabelecendo mais ainda essa comunicação com a espiritualidade que nos conecta através também do fluido cósmico universal, né? Então, para a oração não existe fronteiras, não existe distância, não existe, né? Porque o fluido cósmico universal ele conecta todo o universo. Então, a partir do momento que nós oramos, nós colocamos a nossa intenção dentro da caixa de correio de Deus, que é o fluido cósmico universal. Isso é ligação instantânea com tudo e com todos, né? Pois não, Kelly? E a gente tem que atentar também para um fator, né, em relação à oração, que todo mundo, né, não todo mundo assim, eu estou falando de uma forma abrangente, né, tem as exceções e não é todo mundo, mas as pessoas costumam pensar que vai orar e vai pedir e vai conseguir. A gente ora para a gente conseguir aquilo que Deus quer. Nem tudo que a gente está pedindo é o que é bom para a gente. Então, tem pessoas que pensam, que falam assim, ore, reze que você alcança. Aí a pessoa vai lá e não alcança. Aí fica, orar não é legal, eu não alcancei o que eu pedi tanto e não consegui. Eu queria isso, pedi tanto, me ajoelhei tanto, rezei tanto e não consegui.
mas não é o que você quer conseguir, é o que Deus tem proposto para você. Oração também é isso. As pessoas costumam confundir, né? Eu vou orar para eu conseguir tudo aqui. Não é assim, né? Excelente, Orar é isso é mesmo. você se conectar com Deus e esperar que o melhor para você venha a partir da vontade de Deus, não da nossa. Bah, Porque se fosse por isso, eu pedi tanto para o meu pai não desencarnar, mas ele desencarnou. Era o melhor. Era o que Deus queria. Não era o que eu não queria isso, mas foi o que Deus quis. E eu tive que entender, né? Sofri Isso. muito, pedi muito, mas não era o que Deus não queria isso. Deus queria que meu pai partisse. O meu querer aí, eu orei demais, mas não deu certo. Não deu certo assim. Deu certo porque foi a vontade de Deus. Eu tive que reconhecer isso. Deus queria que meu pai fosse. Eu queria que ele ficasse, mas não era a minha vontade. Era a vontade de Deus. Né? Isso mesmo, né? Então, oração é isso, né? Independentemente do que nós pedimos, o importante é que nós nos conectemos a Deus, né? Não tem problema, né? Se eu vou pedir, o importante assim, você está se conectando a Deus, né? E Deus sabe o que é o melhor para nós. O Márcio, eu acho que o Márcio queria falar antes de eu abrir para a Malu e para a Bernadette. Sim, baseado no que a Kedma falou, é a interpretação ao pé da letra da citação do Evangelho do pedir e obtereis. Tá? Então as pessoas, não, está lá no Evangelho, eu vou pedir, eu vou obter. E aí vem a frustração, porque o próprio Emmanuel, em duas páginas dele, daquela série Fonte Viva, um deles é intitulado assim: O que pedes? E a outra é Como pedes? Tá? Então, você, quando interpreta ao pé da letra, como acontece aí, como acontece em muitas citações do Evangelho, Uhum. nós certamente, como diz, entre aspas, vamos quebrar a cara, porque o objetivo nosso não será alcançado, porque não é daquela forma que nós estamos interpretando. Tá? Pedir e obtereis, né, Márcio? Mas Isso. pedir, mas ele não fala o que você vai obter, né? Você Pois vai obter, mas o que você vai obter, ele não fala, pois né? é. Então, Tá? pedir e obtereis. A gente vai obter a melhor coisa para nós, né? Embora E não ser a aquilo que a outra, gente acha melhor. concluindo, o próprio André Luiz, em uma das suas obras, tem lá a prece refratada. E Ou isso, lá seja, não é entre a terra e o céu. exato, aquela em que o objetivo seu não é alcançado, tá? Mas essa prece não se perde. É Uhum. como se ela fosse assim para uma espécie de armazém de preces, né? Aquele É. fluxo energético que vai ser utilizado em outras situações. Na verdade, a prece refratada do André Luiz, que ele cita no livro Entre a Terra e o Céu, porque quem está fazendo é a Eveline, que é a filhinha que está lá encarnada na Terra, Isso. uma adolescente, né? E que está Uhum, passando um problema tamanho com a perda da mãe, e ela faz uma oração fervorosa para a mãe dela. Só que a uhum, mãe dela está no umbral, região umbralínica. E aí a prece ela vai para a mãe e refrata para cima, porque a mãe dela sim, não tem condição de receber essa prece. Então ela exato, refrata, vai para cima e vai para as colunas espirituais para nosso lar, e quem recebe é a Clarencio. exato. E esse fluxo energético não se perde, Não se perde de jeito nenhum. Muito bem tá? lembrado. É isso, Obrigado, Márcio. tá? Bernadette? Eu acho assim que a prece, ela tem as preces convencionais, que é do Pai Nosso, Ave Maria, mas e também, geralmente, como que a Edna disse, as pessoas tendem a pedir. Mas eu acho que uma prece muito interessante, que eu faço disso um mantra para mim, é a gratidão. Porque eu abro minha janela todos os dias e disse, obrigado, meu Deus, por mais um dia de paz, saúde e felicidade. Vou dormir, obrigado por este dia de paz, saúde e felicidade. Porque a gente geralmente só pede.
Mas a gratidão é uma prece, no meu entendimento. Não sei Com se vocês certeza. concordam. É uma prece porque você Concordo, está reconhecendo o poder de Deus na nossa vida. É isso que eu queria verdade. falar. E é uma prece profunda, né? A gratidão é uma prece profunda. Verdade, muito bem lembrado. Pois não, Malu? Sou eu novamente. Oi, Guto. Quando a gente ora e pede alguma coisa, nem sempre você identifica o universo de coisas que está em volta daquele teu pedido. Você foca um ponto pequeno, mas se você conseguir aquilo daquele jeito, vai envolver tantas outras coisas que você desconhece. E muitas vezes, Deus não dá o que tu pede, Ele te dá o que tu precisa. Precisa, Está entendendo? Porque você não tem noção das consequências de algumas coisas que a gente pede na vida, que poderia não ser muito bom. Aí você recebe, mas de outra forma. Recebe te doutrinando, te ensinando, te mostrando, tá? Aquilo que você pediu, de outra forma. Eu penso assim. Verdade, muito bem colocado, é isso mesmo, Guto. E quando a gente ora, né, a gente estabelece uma conexão de vibração espiritual com os nossos irmãos espirituais. E aí, quando o Guto falou, a gente não tem noção do que a gente consegue, né? Porque no momento da oração nós estamos recebendo influxo, né? Energia da espiritualidade que nos assessora, né? Então, a gente, né, tem uma revitalização durante a oração. É muito bem colocado. Ok, então vamos continuar, né? Então, semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder, né? Era isso que a gente estava falando, né? Então, de qualquer forma, você está orando, você está emitindo raios de espantoso poder, porque esses raios que você emite te colocam em contato com a espiritualidade que assessora, né? E aí tem o André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Quem faz o prefácio, né, para André Luiz é Emmanuel, né? E é interessante que no prefácio desse livro assinado por Emmanuel, Emmanuel diz que cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, quando a gente está orando, a gente está emitindo raios específicos de oração, de conexão com a espiritualidade que nos assessora. E aí ele completa cada mente com seus raios, personalizando observações, interpretações, e conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento que nossas almas se afeiçoam. Então, quando a gente entra em oração, né, a gente está entrando em contato com essa espiritualidade que recebe essas orações, né? Então, nós estamos já recebendo aí tratamento através da oração, qualquer tipo de oração, seja de gratidão, de pedir, né? Então, a gente está recebendo essa sintonia aí da espiritualidade de luz. Ok? Podemos continuar? Vamos lá. Após breve intervalo, Alexandre considerou imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios, né? Então está falando aqui, ó, por quê? Porque dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. E ele fala, as próprias formas inferiores da Terra se alimentam desses raios. Ou seja, a nossa oração emitindo raios é fonte de elevação para
todas as criaturas. E aí a gente lembra, né, do evoluir da criação divina, né, desde as formas inferiores até chegar no homem. Tudo isso é conectado com o fluido cósmico universal e todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, eles criam conexões que favorecem ou prejudicam esse processo evolutivo. E quando nós estamos em oração, a nossa oração favorece toda a evolução da vida, né? E aí nós lembramos do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Esse livro fabuloso. No capítulo 30 é mais fabuloso ainda, é chamado O Amor, né? Dentro desse raciocínio que nós estamos tendo, né, das formas inferiores da Terra se alimentando dos raios que emitimos, Emmanuel, nesse livro, Pensamento e Vida, no capítulo 30, Amor, nos diz que o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme, né? Então, todos conectados pelo quê? Pelo fluido cósmico divino, que é o amor divino, né? O pensamento divino. E aí a oração nos faz aproximar-nos de Deus, né? Todos orando, imagina, nessa conexão de oração, né? Como que todas as outras formas de vida não recebem esses raios e entram em sintonia também com essa oração, né? Então, as próprias formas inferiores da Terra se alimentam desses raios. Então, vamos continuar. Desce sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, né? Bilhões de raios cósmicos. E aí a gente lembra de fluido cósmico, né? Então, esses raios cósmicos são os raios provenientes, né, da criação, né, do universo, né? E a gente lembra André Luiz, no livro Domínios, Nos Domínios da Mediunidade, de novo o prefácio assinado por Emmanuel, em que Emmanuel nos diz que o estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo inteiro. Então, esses raios cósmicos que sustentam o universo. E são esses raios cósmicos que André Luiz está falando que descem sobre nós continuamente. E ele fala até, Emmanuel, que esses raios cósmicos, eles provêm os físicos de poderosíssimo instrumento para investigação de vários fenômenos, desde os fenômenos atômicos quanto os fenômenos subatômicos. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 10, é chamado A Gênese Orgânica, né? Ele nos lembra que o fluido cósmico universal é, como já demonstrado, a matéria elementar primitiva. O que é matéria elementar primitiva? É o que Deus utiliza para formar o universo. Então, é a respiração divina, cujas modificações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, Alexandre está falando que nós recebemos esses raios do universo, bilhões de raios cósmicos nós recebemos do universo, né? Então, vamos continuar. Então, recebemos bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gamas provenientes do rádio, né? Então, aí ele está lembrando dos raios gama, né? E aí a gente vai lembrar o seguinte aqui, que existe um espectro eletromagnético, tá? O que é o espectro eletromagnético?
são os comprimentos de onda que nos faz mostrar os vários tipos de regiões da luz. E o ser humano, ele consegue perceber apenas uma fração mínima do espectro da luz, que é a luz visível. Fração mínima, que a gente fala que é entre 400 e 700 nanômetros, comprimento de onda muito pequenininho. É só aí que nós conseguimos enxergar. À direita, ou seja, acima da faixa visível, que nós não conseguimos enxergar, encontra-se o infravermelho, os micro-ondas, as ondas de rádio. Abaixo dessa região do visível, os raios menores, nós temos o ultravioleta, os raios X e os raios gamas. Por que eu estou falando isso? Porque os raios gamas são os raios de menores frequências. Quanto menor a frequência, é o comprimento de onda, tá? Os menores comprimentos de onda, perdão. Então, os raios gamas constituem os raios de menores comprimentos de onda. Então, quanto menor comprimento de onda, maior é a energia emitida. Então, esses raios gamas que Chico está falando aqui são os raios de maior energia emitida. Tanto é que esses raios gamas, né, ele dá exemplo aqui provenientes do rádio, porque os raios gamas eles podem ser obtidos de uma série de elementos. Por exemplo, o rádio é um elemento químico, tá, que emite esses raios gamas. Mas o interessante é que esses raios gamas, né, que é uma forma de radiação eletromagnética, né, que tem alta energia devido ao seu menor comprimento de onda, eles são produzidos, por exemplo, também no interior das estrelas, na fragmentação de núcleo dos elementos químicos que formam as estrelas, né? E nós recebemos essa energia, né? Por quê? Porque esses raios gamas têm uma alta energia. Então, como eles têm uma alta energia, eles chegam para nós do universo e também são absorvidos pela água, pela terra, a energia, tá? A energia. Por isso que Chico está nos falando aqui, dando exemplo desses raios gamas que são enviados também para nós através do universo. E ele diz também os raios provenientes da água e dos metais que nos alcançam através dos pés. Então, por quê? Porque a água recebe energia. E como ela recebe energia, ela emite energia também. Por isso, e sempre nas obras de Chico, né, ele fala do benefício da proximidade, da nossa proximidade com regiões de água. Por exemplo, o mar. Por exemplo, a cachoeira, os lagos, né? Então, quando ele fala das águas e dos metais também, que eles têm essa capacidade, esses elementos, a água e o metal, eles podem emitir essa energia, né? E a energia emitida pela água em águas quentes, né, comprovado pela ciência, que ela contribui, para a gente ter uma ideia, para o equilíbrio climático do mundo, do nosso mundo. Energia emitida pela água, né? Então, o poder aí dessas emissões energéticas. Então, ele está falando que nós recebemos a energia tanto do alto quanto de baixo, né? Dos nossos pés, através da terra, da água, dos metais, e também horizontalmente. Por exemplo, experimenta, aí continua, né? O nosso livro aí, em sentido horizontal. Então, continua o nosso livro aqui. Então, vamos lá. Oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, e sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gamas provenientes dos raios que se desintegram incessantemente no solo e o das várias expressões emitidas pela água e pelos metais alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando os
consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, e pelos racionais, e pelos próprios semelhantes. Então, nós recebemos essa energia do alto, por exemplo, através do Sol, das estrelas, né? Nós sabemos que, nós mostramos que na reação de fusão das estrelas emite essa energia. Então, nós recebemos a energia do alto, de baixo, por exemplo, pela emissão da terra, da água, dos metais, e também horizontalmente, por exemplo, pela emissão dos vegetais, pela emissão dos homens, do próprio homem, né, um para o outro, nós intercambiamos energia. Então, lembramos também a Gênesis, no capítulo 10, que nós estamos vendo também, no item 16, Kardec nos traz o seguinte: é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que essa força independe da inteligência e do pensamento, então todos os seres orgânicos têm essa força, está presente em todos os seres vivos, da planta e dos homens. Então, falam na Gênesis dessa energia que tem. E aí Kardec nos vem explicar também no Livro dos Espíritos que energia que é esta. Lá na pergunta 64, na resposta, Kardec fala: trata-se, então, o que é o fluido vital, um subproduto do fluido cósmico universal, o nosso fluido vital. Então, todos os seres vivos têm fluido vital. Não só os seres vivos, como os seres não vivos também. Os seres minerais têm o fluido vital, essa energia vital que vai se reunindo e vai formar a vida. Então, a vida é energia. E a energia derivada de onde? Do fluido cósmico universal, que é a energia da criação, a energia divina da criação. Por isso, nós somos a centelha divina. Nós temos essa energia que vem, essa fagulha, por isso que centelha. É a fagulha que vem do ato criacional que nós absorvemos para a nossa formação, né? Então, nós intercambiamos essa energia horizontalmente, não só entre os homens, mas também como, por exemplo, os vegetais. Então, por isso que as plantas têm a sua energia, né? A planta tem a sua energia, mas não sou eu que estou falando. Aqui quem fala é Kardec na Gênesis, no Livro dos Espíritos, e André Luiz falando aqui, em sentido horizontal, experimenta o homem a emissão de raios emitidos também pelos vegetais. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Água. Márcio quer falar algo? É sobre a questão da água. Hum. Ratificando as informações suas, tem lá no livro Voltei, o irmão Jacó, né, naquela fase de transição entre a morte do corpo físico e o retorno à pátria espiritual, para onde que ele é levado? Para beira-mar, né? Muito bem lembrado. Tá? Né? Então, para ele ir recompondo aquelas energias, né, necessárias, vamos dizer assim, a sua vivência no mundo espiritual. Isso. E aí nós lembramos também, mas no livro Entre a Terra e o Céu, como nós estávamos falando, né? Então, nesse livro Entre a Terra e o Céu, né? O pai de Eveline teve um segundo casamento, né? E nesse segundo casamento, a mãe, a primeira esposa dele desencarnou, era ciumenta, compulsiva, né? Por isso que ela desencarna uma energia tão baixa que ela vai para o umbral. E quando o pai de Evelina casa, na segunda núpcias, a mãe de Evelina começa, então, a obsidiar a esposa atual. E de tanto obsediar, essa esposa atual ela fica muito fraca, de cama. E chega André Luiz, aí ela, no desdobramento do sono, vai levá-la para onde? Para a região do mar também, né? Da praia, para ela poder se refazer espiritualmente, né? Então, complementando aí o Márcio nos lembrou do irmão Jacob, né? Do livro Voltei, não é isso, Márcio?
Isso, o Frederico Figner, né? Uhum. Que depois pega o pseudônimo, né, de Irmão Jacó. Excelente. Então, mostrando aí, né, o poder da água, o poder dos vegetais, da emissão de energia, né? Sem dúvida. Então tá. Ok, excelente. Pois não, Tarcísio? Pode Então, falando da energia das plantas, há alguns anos atrás, eu não sei se alguém viu isso, uns cientistas eles fizeram um experimento. Quando você poda uma planta, qual era a vibração que ela tinha? É uma coisa assim muito interessante. Hoje nem sei se existe ainda essa reportagem ou esse vídeo, não sei. Mas, assim, porque a pessoa fala assim, é uma planta. É uma planta, mas ela é um ser vivo, né? Ela tem a energia, tanto que a gente se cura pelas plantas, né? E aqui eu tive uma experiência, eu não sou adepta à planta, porque eu falo que eu não sei cuidar. A minha mãe tinha, assim, muita planta, mas uma vez eu comprei uma orquídea e ela, linda, linda. Quando foi, assim, depois de um tempo, ela começou a definhar, e eu comecei a conversar com ela. Sabe, todo dia eu levantava, eu conversava com ela, falava, nossa, você é tão linda, mostra a sua flor, mostra a sua vivacidade, né? E fui conversando, pois ela se levantou, Marco. Troca de energia, né? Então eu falo assim, né? Tudo no universo é energia, tudo. Tudo. Até uma formiguinha, mesmo que ela te dá uma picada, ela está na energia dela. Isso. Né? Então, eu falo assim, esse experimento das plantas foi uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma pesquisada, ver se eu consigo encontrar. Isso aí eu passo no grupo. Então, é o poder de regeneração das plantas. A planta, ela ensina para a humanidade isso também. É um ensinamento, né? É o poder de regeneração. Poder de regeneração, né? E você... É interessante, porque você corta, né? E coloca pedacinho em outro lugar e ele vai se regenerando e dá uma... Né? E brota. Brota, Isso mesmo. E aí, essa troca de energia é interessante, né? Inclusive, eu fiz o jardim lá de acesso dos pacientes exatamente para tratar os pacientes pelo esse tratamento dos vegetais, das flores, né? Por onde eles passam. E uma senhora estava comentando comigo há uns 3, 4 dias atrás lá. Chegou perto de mim falando assim, eu observei uma pessoa que estava na minha frente e fui olhando. Ela estava numa vibração tão pesada que ela devia estar com algum problema e pisando forte e tal. Quando ela começou a passar por esse caminho das plantinhas aqui, ela já foi melhorando, foi olhando e foi abrindo já o sorriso. Né? Então, é o poder energético das plantas. Né? Das plantas. Exatamente. Então, por isso que eu te cobro de vez em quando você mandar o vídeo dos passarinhos e das plantas. Vou voltar a colocar. Porque passa, viu? Passa energia, sim. Pois é. Excelente. Então, é isso daí, né? Estão simbolizando o que Alexandre veio nos dizer. Alguém quer fazer um comentário a mais? Eu falante hoje. E mais? Não, é que você, como eu não percebi aqui, porque eu estou com dificuldade na vista, a senhora que falou aí agora há pouco. A Tarcisa. Tarcisa, tá. Então, ela se referiu às energias, né? E não esqueçamos da que a ciência está provando agora a comunicação das plantas pelas raízes. Tem um nome próprio, que eu até vi essa expressão hoje, mas eu não guardei. Por exemplo, você vai e corta uma árvore.
As demais, ali em volta, através das raízes, fornecem energia para que aquele toco não morra, né? Uhum. Para ver se ele consiga brotar de novo. A mesma coisa é quando acontece incêndios na floresta. Por exemplo, eu sou do Cerrado. As plantas do Cerrado contêm na sua casca, mais ou menos como se fosse uma proteção, que o fogo vem e queima aquela parte externa, mas não afeta a parte interna da planta, né? Tá? Era isso. Excelente. Não, excelente. É a vida, né? A vida, né? As facetas da vida, né? As trocas de energia que a gente desconhece, né? Desconhece. Exato. E a gente Se eu justamente, descobrir, né? se eu lembrar do nome desse processo, eu coloco no grupo depois. Excelente. Muito bem. Então, vamos continuar, então. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Então, aqui a gente lembra que, com relação a essas emanações de natureza psíquica, que no livro Mecanismo de Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 4, né, ele traz para a gente o seguinte: como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, o pensamento é um agente essencial, mas trata-se ainda de matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas dos sistemas atômicos prevalecem sob um novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos. Então, o que ele está falando aqui? Que o pensamento, isso daí, é energia que se movimenta e se plasma, né? Se materializa. Então, as emanações de natureza psíquica são isso. E essas emanações de natureza psíquica, elas podem ser tanto dos encarnados, quanto também dos desencarnados, né? Então, é isso que André está perguntando. Em cada segundo, responde Alexandre, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens. Então, nós estamos recebendo trilhões de raios, né? E emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora, olha só, a oração santificadora é aquela oração que nós oramos pedindo bem para o próximo. É isso que é oração santificadora, né? Convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência, né? A força da oração, né? Melhorando o próximo e a nós mesmos. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador, né? Então, toda oração que nós fazemos com clamor, ela cria, ela tem poder de criar. E vivificante, ou seja, salutar, traz saúde. A oração traz saúde. E a gente lembra, né, de Madre Teresa de Calcutá, né? A gente lembra de Chico, né? Como que eles trabalhavam tanto, né? Quase não tinha tanto tempo para eles e eram saudáveis. Então, toda prece elevada é manancial de magnetismo do Criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade, ou seja, todos nós, né, que
praticamos, né, a oração, praticamos esses encontros semanalmente, né, nós passamos com a frequência ser aí emissores dessa energia divina. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me quanto ao outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Então, a gente lembra, né? A gente lembra, o Márcio lembrou aqui, ó, me corrija, né? Tá. Aí a gente lembra que, quando ele está falando aqui, que as elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser, desejando, contudo, certificar-me contra outro menor, aspecto menor da sublimidade, experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio? Então, lembrando que aquele jovem, né, que começou a história passeando, saindo do centro espírita com a mãe, com a irmã, né, esse jovem que tinha suas conturbações do pensamento, ele chega em casa e uma casa em equilíbrio, um lar em equilíbrio em função da esposa, né? Que cultivava o evangelho, as orações no lar. Então ele está falando e perguntando para Alexandre. Então basta, porém, o recurso da esposa para que esse nosso doente restaure o seu equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília, que é a esposa desse nosso irmão, é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela. Ou seja, ela que tem esse potencial de emitir essas energias divinas, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa, agora, para ele, o acréscimo de misericórdia. Então, o fato dele estar casado com essa esposa serena, né, é misericórdia divina, né? É a divindade colocando do lado dele, né, uma possibilidade melhor dele se recuperar, porque ele usa a energia emitida por ela através das orações, que se ele quiser, ele utiliza essa energia em função do trabalho. Então é isso que ele vai falar aqui. Significa para ele isto um acréscimo de misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade por meio do trabalho próprio. Ou seja, se ele não pega essa energia e coloca essa energia para confeccionar trabalho, ou seja, para ele mesmo se melhorar através de suas ações, ele perde, né? Então, Alexandre continua. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Bênção é energia. Energia é o que precisa para realizar trabalho. Mas se a gente não usa a máquina para absorver essa energia e produzir trabalho, a energia dissipa, ela se perde, né? Então, nós temos que receber essa energia e usar a nossa máquina corporal para que utilizemos para o trabalho, ou seja, para produzir o bem para o próximo. Então, o nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. Ou seja, isso pode terminar, isso pode acabar se você não aproveitar. E cada filho de Deus é herdeiro das possibilidades sublimes. Então, nós somos herdeiros das possibilidades sublimes que temos aqui. Então, quer seja um amigo do nosso lado, quer seja um irmão, um pai, uma mãe dentro da casa, né? Então, somos herdeiros dessas possibilidades divinas, mas nós temos que saber aproveitar. E deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, cada um tem que ser, conforme nós começamos o estudo desse capítulo, o médico de si mesmo.
aproveitando todas as possibilidades divinas que nos colocam ao nosso alcance. O nosso estudo é uma possibilidade divina, que por muito custo nós chegamos aqui e nos encontramos para que nós possamos o quê? Compactuar energia, trocar energia, né? Entre nós, encarnados, e aproveitando a assessoria dos irmãos desencarnados que utilizam o nosso encontro no Evangelho para isso. Então, nós terminamos por aqui o nosso estudo e o nosso capítulo 6. No encontro que vem, começamos o capítulo 7, Socorro Espiritual. Tem alguém que quer fazer um comentário? É a Eliana. Pois não, Eliana? Nesse encerramento, nós temos aí 3 minutinhos. Eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 44 do livro Ceifa de Luz, Chico Opa, Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Traz a epígrafe. E esta é a confiança que temos para com ele. Aliás, o título é Oraremos. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto o Senhor, que nos acompanhou às numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter o milagre e, às vezes, o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas, de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos, sim. No entanto, é imperioso, em matéria de petição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. E aí eu gostaria só de acrescentar o seguinte, que depois de conhecermos tão bem a oração, depois de tudo que nós discutimos, e que nós sabemos que com nossa imperfeição nós muitas vezes pedimos algo que não nos será cedido porque não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que nos momentos de nossas orações, depois de colocarmos, de exteriorizarmos o nosso pedido, que não nos esqueçamos nunca de dizer: Senhor, apesar de tudo que pedi, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Era isso.
Muito bom, Liana, excelente. Lindo texto, pertinentes comentários, né? Para que a gente possa, então, finalizar o nosso estudo de hoje. Então, nós convidamos, então, para esse final, a Kedma, né, que está voltando hoje. Pode ser, Kedma? Pode sim, com certeza. Queridos irmãos, fechemos nossos olhos materiais e pedimos, Senhor Deus, obrigada por todas as graças que nos foram enviadas neste maravilhoso momento de estudo em que nossos corações entram em comunhão com a espiritualidade benfeitora. Aos nossos irmãos de luz, nosso anjo protetor, nosso agradecimento sincero de todo o coração por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor nos ilumine cada vez mais nesse caminho. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos pela participação e que nós possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, todos aqui. Então, muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até Boa mais. noite, Boa moçada. noite, gente.